E aí, gente, tudo bem com vocês? Depois de tanto tempo sem gravar vídeo aqui pro canal, eu voltei. Vim gravar um vídeo contando, né, um pouco sobre como foi essa minha experiência nesses 2 anos pro estudo, né, pro vestibular. E como eu consegui, de fato, ser aprovada em economia empresarial. Bom, eu queria deixar claro aqui que, tipo assim, nem tudo que eu tô falando é ideal pra você e que vai servir pra você. Eu só quero mesmo compartilhar minha experiência, contar como é que foi. Eu sempre gostava de ver vídeos assim quando eu tava estudando, né? Mas eu acho que assim, a gente não tem que criar um rótulo ou uma receita de bolo que vai servir pra todo mundo. Então, tudo vai depender da sua disponibilidade, de horas de tempo, como é que tá a sua rotina e você tem que criar uma estratégia. Então é isso, eu vim contar mesmo minha experiência, minha vivência, como é que foi. Eu espero que vocês gostem. Bom, tudo começou lá em 2019, quando eu decidi que eu ia fazer cursinho junto com o meu terceiro ano. O meu terceiro ano na escola não era aqueles terceirões, sabe? Terceirão de outras escolas particulares, que era bem voltado pro vestibular. Era um terceiro ano normal e aí eu fiz o cursinho junto. Só que assim, era uma rotina muito pesada, eu tinha que acordar super cedo pra ir pra escola, né? E aí eu tinha que voltar, fazer meu almoço, correr pro cursinho, fazer janta. E aí era tempo de eu comer, tomar banho e ter 2 horas pra estudar, porque no outro dia começava tudo de novo e era uma rotina assim, bem cansada. Mas eu não tive certa estratégia. Eu estudei poucas horas, mas eu acredito que se você tem uma estratégia boa, um método bom, você consegue passar assim. A quantidade de horas não define, né, se você vai ser aprovado ou não, mas eu acredito que o método e a estratégia que você usa sim. Então, infelizmente eu não tive uma certa estratégia, foi uma coisa meio turbulenta, meio pesada e não passei. E nesse ano eu tava prestando matemática aplicada a negócios. Não era economia ainda. Chegou o ano de 2020, né? O bendito ano. Abençoado. E aí eu decidi que eu ia fazer um cursinho, né? Agora que eu só tinha, tipo, tempo livre pra estudar pro vestibular. Comecei um cursinho presencial aqui na minha cidade. Só que era um estudo, acho que muito passivo, sabe? Eles davam as matérias e aí eu estudava, fazia exercício e tal. Mas eu não sei dizer, eu não me organizava direito, como eu passei a me organizar depois. Eu meio que só via o que eles mandavam, né, as matérias que eles davam, e não fazia revisões, o que é bem ruim, sério. Eu não fazia nenhum tipo de revisão no começo, né, nos primeiros 6 meses que eu fiquei lá, e aí foi um pouco complicado. Mas aí depois que eu resolvi sair desse curso, eu decidi que eu ia ter que estudar sozinha, e isso exigia muita disciplina, muita dedicação. Eu não sabia como é que eu ia me organizar, como que eu ia me planejar, quantas matérias eu ia ver no dia, quantas horas cada matéria. Era tudo muito novo pra mim. E aí teve uma menina, tipo assim, ela foi um anjo na minha vida. Ela conseguiu me ajudar, né, em um cronograma. Até porque eu não acredito que seja legal a gente ficar buscando cronograma e fazendo com a gente. Porque cada rotina é diferente, como eu disse. Cada um tem um tempo de estudo. Tem gente que não foca estudando 1 hora, tem gente que prefere estudar fazendo aquele método Pomodoro, sei lá. Então, varia muito. E essa menina, ela foi, tipo assim, crucial na minha vida. Ela conseguiu me dar uma base de um cronograma legal, porque de acordo com as minhas necessidades, né, com o meu foco, que era FUVEST, ela me ajudou. Depois que ela me ajudou, eu tive, assim, outra perspectiva dos meus estudos. Foi, assim, totalmente diferente, foi muito importante pra mim. O que eu fazia? Eu estudava 4 matérias por dia, cada uma 1 hora e meia. Era isso. Mas basicamente eu sempre arranjava outra coisa pra fazer no dia, seja redação ou outros exercícios. Eu nunca só estudava as 4 matérias. Eu consegui pegar, né, na internet 3 plataformas online. Então eu utilizava 3 plataformas online e estudava 4 matérias no dia, cada uma 1 hora e meia. Bastante coisa mudou desde quando, né, eu saí do meu cursinho presencial, porque assim, quando você passa a estudar sozinho em casa, você tem que ter um certo planejamento, tem que ver quais matérias você vai ver, porque não é só seguir um cronograma, eu não segui o cronograma certinho das minhas plataformas online. Até porque nos 6 primeiros meses eu já tinha visto algumas matérias. Então, assim, era muita organização. Eu tava, nossa, como é que eu vou me organizar? Será que eu vou conseguir? Sabe, será que eu tô fazendo tudo errado? Mas no final deu tudo certo. Outra pessoa que me ajudou demais foi a Suzane Ribeiro. Nossa, gente, eu adoro os vídeos dela. Ela me deu, tipo assim, ó, uma caída real nas coisas e como que a gente pode fazer um estudo, tipo, bem ativo e não um estudo que você só assiste aula e fica fazendo um monte de resumo. Ela dá muitas dicas, eu recomendo muito vocês verem os vídeos dela. Ela fala da importância da gente fazer bastante exercício, focar, claro, na teoria, mas principalmente nos exercícios. Não ficar focando muito em fazer muitos resumos. O que eu utilizava bastante, que eu gostava, eu vou mostrar pra vocês. Calma que minha cachorra vai querer comer. Era esses post-its aqui, ó. E aí, esses post-its de várias matérias. É uma folhinha pequena, então eu conseguia resumir, sabe, um pouco da matéria. Ó, por exemplo aqui, essa matéria de história.
Nazismo e fascismo. Eu colocava aqui as principais coisas. E esses post-its eu pegava e colocava na minha parede, sabe? Grudava. E geralmente de terças-feiras eu lia eles. Só que assim, chegou num momento que começou a acumular muito post-it, muita matéria. E tipo, não rolava mais ler porque eu perdia muito tempo. Mas isso já me ajudou demais, porque eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer uma prova da Unesp. E aí eu tive uma memória de uma fórmula que eu tinha colocado nesse post-it. Ou seja, me ajudou demais. Esse era um método também que eu utilizava pra, sei lá, dar uma revisada em algumas matérias. Mas assim, eu não acho que seja crucial a gente ficar escrevendo um monte de coisa e ficar lendo sempre, porque perde muito do nosso tempo. Bom, e aí o que mudou agora no meu cronograma, né? Depois que eu passei a, de fato, estudar online. Antes, por exemplo, eu priorizava muito física. E assim, eu não tenho segunda fase física, né? Eu só tinha matemática, história e geografia. E aí, o que ia adiantar eu priorizar física, sendo que eu poderia gastar mais energia em outras matérias que eu poderia ganhar ponto, principalmente na FUVEST. Porque mesmo que você seja uma pessoa boa em física, sei lá, é meio complicado você acertar na prova da FUVEST. Com essa energia que eu gastava totalmente em física, eu voltei para outras matérias que poderiam me ajudar a subir ponto na hora da prova. Enfim, eu acho que isso é muito legal, a gente saber priorizar as matérias importantes, sabe? Não adianta eu me esgoelar estudando, tipo, física, sendo que não vai ser importante pra mim. Agora você, se você, tipo, presta medicina, aí tudo bem, é outro assunto. Bom, e aí como é que eu estudava cada matéria? Português, essa menina que me ajudou no cronograma me deu bastante dica, e a Suzane Ribeiro também fala sobre isso. Da gente fazer o quê? A gente não precisa necessariamente ter uma plataforma de português pra estudar. Eu me arrependo um pouco de ter assinado uma plataforma, porque assim, não foi tão necessário. O que funcionou pra mim foi o quê? Eu fazer provas, né? Por exemplo, eu pegava um dia e fazia provas da FUVEST, porque assim, a maioria de coisas que caem é interpretação. O que não é interpretação vai ser livro, claro que você precisa estudar os livros obrigatórios, e gramática. Então, o exercício que eu fazia, sei lá, de gramática que eu não sabia, eu pegava e via uma aula. E isso, assim, facilita muito do nosso tempo. Não exige que a gente fique estudando, tipo, coisa que nunca vai cair. Foi isso, foi esse esquema que eu fiz com português. Bom, na matéria de geografia, eu tinha uma facilidade em geografia, assim, facilidade, porque no ano de 2019, no meu cursinho, aquele outro cursinho que eu tinha feito no ano anterior, eu já tinha tido uma base boa, sabe? Eu estudei bastante geografia. Então, o que eu fazia? Eu ia direto para as provas, né, da FUVEST ou da Unesp, porque eu tava prestando Unesp. E as coisas que eu não sabia, os conteúdos que eu não sabia, eu ia ver uma aula teórica disso. O que acontecia? Eu ia fazer uma prova lá de geografia da FUVEST, né? Caiu um assunto de hidrografia, não sei, vou estudar na plataforma que eu assinei. Geralmente, as coisas iam se interligando. Então, tipo, no assunto de hidrografia, caía, sei lá, o Rio Tietê. E eu sei que o Rio Tietê é importante pra Geografia Física de São Paulo. E aí eu passava a estudar Geografia de São Paulo. Sabe? Tudo ia linkando uma coisa com a outra. Aí eu fazia outra prova, via que caía Geografia Geral, os outros países, tipo China, Índia. Eu ia lá e via a matéria disso. No caso de história, eu não gostava muito na plataforma que eu usava, então eu meio que segui um cronograma lá do estúdio, que ele tava em ordem, né, no período histórico, e eu alternava com história geral e história do Brasil. A Lua não para de comer meu dedo. O restante das matérias, biologia, química, física, matemática, eu priorizei bastante, porque assim, é ilusão a gente achar que vai estudar todas as matérias que existem do vestibular. A não ser que você preste medicina, né? Sei lá, é um caso à parte, você tem que ver bastante coisa. Mas no caso dessas matérias, eu priorizei bastante. Por exemplo, biologia, tava chegando na reta final e eu vi que eu tinha, sei lá, um mês. Fiquei entre ecologia e aquele assunto lá de plateumintos, nemateumintos, eu esqueci como é que chama. E o que aconteceu? Eu fiquei bem encurralada, né? Porque são dois assuntos muito importantes pra FUVEST. Só que nas recorrências, ecologia, tipo assim, muito mais importante. E priorizei estudar ecologia, porque também é um assunto bem gigantesco. Não consegui estudar tudo, mas eu priorizei ecologia. Então foi assim com essas matérias. Matemática priorizei, química priorizei, não consegui ver tudo. E foi assim. Agora chegou uma parte muito importante que, assim, foi essencial pra mim. As revisões. A revisão era uma coisa que eu tinha medo, porque eu não sabia como é que fazia revisão. Tinha aqueles métodos de 5, 7, um mês, só que você passa mais tempo se organizando do que fazendo de fato a revisão. Porque o que acontecia? Eu ia pegar pra fazer um simulado, uma prova, eu via esse assunto, eu falava, nossa, eu sei esse assunto, eu estudei no começo do ano, mas eu não conseguia resolver, sabe? Eu lembro do assunto, mas eu não conseguia de fato resolver, porque eu esqueci a matéria, eu não revisei. Organizei de um jeito que deu certo. O que eu fazia? Todas as quintas-feiras, eu fazia exercício de revisão das matérias que eu vi na semana. E eu intercalava. Em uma quinta eu via exatas e biológicas e na outra eu via humanas
português. Então esse método foi muito bom, eu, sei lá, do nada pensei em fazer e consegui, deu certo. Outro tipo de revisão que eu fazia era nos primeiros 15 minutos da matéria que eu ia estudar. Então, como eu tinha falado pra vocês, cada matéria eu estudava 1h30. E dentro desses 15 minutos da 1h30, eu fazia exercícios de matérias que eu tinha visto lá no começo do ano que eu não lembrava. Então, por exemplo, quando eu vi que eu tava com muita dificuldade na hora de fazer um exercício de genética, eu pegava e falava, não, então essa matéria eu preciso revisar. Aí, sei lá, terça-feira eu vou estudar biologia. Nos primeiros 15 minutos, eu fazia uns exercícios de genética. Legal que você não separa, sei lá, hoje eu não entendo mais genética, vou estudar o dia inteiro genética pra eu lembrar. Não, não é assim. É legal a gente ir porcionando, sabe, de pouquinho em pouquinho, os assuntos. E aí não fica aquela coisa de você aprender, sabe, absorver tudo num dia e depois esquece de novo. Você vai porcionando 15 minutos toda vez que você for estudar e fica mais fácil. Então, com as revisões foi isso, né? Eu fazia revisão de quinta-feira, intercalando as matérias, né? E os 15 minutos da matéria que eu fosse estudar. Bom, agora no quesito das provas. As provas são muito importantes pra gente treinar o estilo da universidade que a gente tá querendo prestar, né? Por exemplo, no meu caso, a FUVEST. E também pra gente ver o que a gente tá errando. Então, o que eu fazia? As provas eu fazia todo domingo. Nem todo. Porque teve bastante domingo que eu ficava com muita preguiça de estudar. Tinha que estudar de domingo, mas eu não gostava nada de estudar de final de semana, então era bem complicado. De forma geral, eu me planejava pra fazer prova no domingo. E aí, quando foi chegando assim perto, né, da primeira fase, de fato, assim, nesse último mês eu fiz prova todo domingo. Então, um domingo eu fazia a prova, e aí no outro domingo eu analisava meus erros. Eu escrevia em todas as questões as coisas que eu tinha errado, o que eu tinha lembrado dessa questão, às vezes eu quase cheguei no resultado, enfim, eu fazia isso. Mas, nessa questão de análise de erro, eu acho que eu perdi muito tempo, porque às vezes eu achava que era necessário anotar em todas as questões o porquê da resposta, da alternativa. E aí isso acabou que prendeu muito do meu tempo. Mas foi muito importante pra mim, porque eu consegui analisar meu erro, ver o que eu tava, assim, precisando revisar. De maneira geral, foi isso. E aí chegou a primeira fase, consegui passar da primeira fase e fui pra segunda. Na segunda fase eu fiquei com um pouco de medo, né? Porque, assim, eu nunca tinha feito segunda fase, não fazia exercício dissertativo antes. E o que mais me ajudou, assim, me ajudou demais na segunda fase, foi a redação. A redação eu vim treinando ao longo do ano e eu consegui evoluir demais. A redação que eu fiz no começo do ano nem se compara com a última. Tipo assim, evoluí demais. Tive uma professora que me ajudou bastante. Ela era super paciente comigo. E isso, querendo ou não, me ajudou a ter uma resposta, sabe, mais elaborada e mais concisa na segunda fase, né, que são as questões dissertativas. E basicamente, na segunda fase, eu não fiquei vendo matéria nova, até porque não ia adiantar vir matéria nova. Assim, em 4 semanas eu não ia aprender, né, porque eu tinha 4 semanas pra segunda fase. O que eu fiz foi focar no que eu já sabia. Mesmo que, sei lá, caiu um assunto de matemática, de polinômio, eu treinava, né? Tipo assim, eu fiz simulados treinando o que eu escreveria caso eu não soubesse a matéria. Então, eu só treinava o que eu sabia, porque não vale a pena, assim, nessa reta final, você treinar o que você não sabe. Responde muita questão, muita questão de história e geografia. E matemática, mais ou menos, porque, assim, todo mundo vai mal em matemática. Então, eu foquei nas matérias que, assim, eu teria chance. Assim como eu contei pra vocês na mudança do meu planejamento, né? Passei a priorizar outras matérias ao invés de física. Então foi assim que eu fiz na segunda fase também. E aí, acabou a segunda fase, tinha que esperar o resultado, né? A FUVEST acabou lançando, acho que 2 dias antes, se eu não me engano. E foi um desespero, porque assim, a minha amiga me mandou uma lista, porque eu acho que vazaram essa lista. E na hora que eu vi, ela mandou meu nome. E eu comecei a gritar, eu fiquei, como assim? Tipo, eu comecei a gritar muito. E aí eu falei, melhor não confiar nessa lista, né? Vai que eu tô criando expectativa, eu não passei. E depois de 1 hora, a FUVEST de fato lançou e tava lá meu nome. Eu acabei passando na segunda opção que eu coloquei. No começo eu fiquei meio assim, sabe? Porque eu queria ter passado na minha primeira opção, que era economia. Mas economia empresarial tá no mesmo ramo, só tá focado, né, pra empresas e tem um pouco mais de matéria de contabilidade. Eu tô muito feliz, sério, é muito bom quando você vê seu nome na lista. E, tipo, parece que todo esforço que eu tive, todos os domingos que tava sol, eu poderia estar na piscina, tomar um sol, fazer qualquer merda, ver uma série, tantas vezes que eu acordei cansada, sabe, e tinha que estudar. Valeram a pena, todo esforço valeu a pena. Então, tipo, quando você vê seu nome na lista, é muito
Não acredito. Muito gratificante, muito bom. E eu desejo essa sensação pra todo mundo, né, que tem o sonho de passar em algum curso, alguma universidade, enfim. Essa foi a minha jornada nos estudos para vestibular. Estudar para vestibular não é só estudar. Eu acho que, tipo, me trouxe muito mais aprendizados de você manter sua sanidade mental, de você ter muita disciplina, sabe? De estar ali presente e fazer acontecer, porque se você não sentar sua bunda na cadeira e não estudar, tipo assim, você não vai passar. Você precisa ter um foco e disciplina. Eu acho que não caiam nessa de motivação, tipo, tem que estar motivada pra estudar. O caralho, não tem. Porque não é todo dia que a gente vai acordar motivado. Não é todo dia que a gente acorda e quer estudar tudo. Porque a real é que tem que ter disciplina pra tudo na vida que a gente quer alcançar. Então, esse foi meu maior aprendizado, muita disciplina, muito controle da minha saúde mental, que, assim, afetou demais esse ano, ainda mais por conta da pandemia. Então, é isso, muitos aprendizados, muitas vivências. Foi um ano foda, mas valeu a pena tudo. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aí se vocês querem ver algum vídeo aqui no canal, vocês querem que eu traga rotina da minha faculdade, enfim, eu tô muito animada pra começar. E é isso, beijo!